Pessoal, muito boa noite. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema super legal, mas eu queria inicialmente agradecer a presença de vocês, uma véspera de um feriado prolongado. Nós estamos com mais de 1.500 espíritos aqui. Não é? Está lotado aqui, véspera de feriado, maravilhoso, certo? Muito obrigado pela presença. O tema que nós vamos tratar hoje, ectoplasma, a essência da vida. Quando nós estávamos buscando um título, né? Falei, como é que a gente pode falar de um tema extremamente técnico, mas extremamente importante? Então a gente buscou fazer um link, fundamentalmente, com um assunto ligado à questão da vida, à questão da saúde plena. Então, isso que nós vamos tentar buscar tratar aqui hoje. Esse tema, ele tem uma relação assim direta com a palestra que nós tivemos há 15 dias atrás, a brilhante palestra do Fausto com a Cláudia, meus grandes mestres que estão aqui na plateia hoje, que falaram sobre perispírito e falaram sobre duplo etérico. Eu vou aproveitar o gancho da palestra de vocês, porque é um pano de fundo enorme para a gente poder entender aonde que o ectoplasma se enquadra em tudo isso. E esse tema do ectoplasma, ele, além de ser muito interessante, ele é importante para a nossa melhora. A nossa melhora espiritual, a nossa melhora perispiritual e a nossa melhora física, incorporando nesse físico a parte emocional. Então, a gente vai tentar buscar fazer esse link. Então, vamos começar um pouquinho falando rapidamente sobre a questão do quem comanda absolutamente tudo dentro da nossa estrutura. Nós estamos aqui hoje encarnados, né? Todos que estão aqui, que nós estamos nos vendo, e essa preparação do corpo físico no nosso encarne, no nosso reencarne, ele passa pelo comando completo do nosso espírito. Ok? Então, o espírito é o que vai, durante a concepção, vou explicar um pouquinho rapidamente o princípio da reencarnação, né? Para que a gente possa entender aonde que, de novo, o ectoplasma vai entrar nessa história, como essa essência fundamental para a vida. Quando nós estamos para reencarnar, nós fazemos um plano reencarnatório. Lá no plano espiritual, espíritos de luz, espíritos que vão nos auxiliar a entender aquilo que nós necessitamos nessa nova vida, que está prestes a começar fisicamente, de forma reencarnada aqui no planeta Terra, nesse planeta de provas e expiações. Então é feito um planejamento. No planejamento, nós participamos dele. Então nós analisamos junto com a equipe do plano espiritual, que vai nos planejar, dizer, olha, você volta para a Terra, você vai ter uma determinada família, já tem esse casal que vai nos receber. Agora nós vamos ver, já vou entrar na questão do perispírito. Esse casal está preparado energeticamente para nos conceber. E durante o contato do espermatozoide com o óvulo, nesse primeiro contatinho, já existe a primeira divisão celular, e nós vamos falar um pouquinho de célula daqui a pouco, eu vou explicar rapidamente, a aula da dona Wanda, da 7ª série, a gente vai entender alguns aspectos da célula aqui, só para poder entender também a atuação do ectoplasma. Nesse contato do espermatozoide com o óvulo, há a primeira divisão celular. Nesse exato momento, olha que coisa linda, o perispírito, através do espírito, passa toda a carga, então vai ocorrer a primeira divisão celular, ok? Toda a carga daquele ser que vai nascer é passado nessa primeira divisão celular. Então, nesse exato momento, estabelece-se esse novo ser. Inclusive, o perispírito, ao fazer isso, ele vai passar toda a organização biológica, por isso que até
quem participou da palestra aqui, do Fausto e da Cláudia, observou que o perispírito também é conhecido como modelo organizador biológico. É aquele que vai organizar toda a biologia. Então, ele passa todas as características daquele espírito para a formação do corpo físico. Nesse momento, começam as divisões celulares, e aí falando um pouquinho da célula, né, para vocês, existem situações, existem elementos dentro de uma célula que são extremamente importantes, que vão caracterizar a organização dessa célula, que são as mitocôndrias da célula. Olha que interessante, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre essa condição da célula, para vocês entenderem depois aonde o ectoplasma entra nessa situação. Então, as mitocôndrias nada mais são do que algumas organelas. Fui lá buscar no dicionário, coisa simples. Organelas são pequenos elementos que fazem uma organização, que tem uma organicidade. Órgãos pequenos, vamos chamar assim, organelas, diminutivos de órgãos, funcionalidades, pequenas funcionalidades. Então, dentro dessa mitocôndrias, nós temos a respiração da célula, a absorção de nutrientes da célula, a digestão da célula, a manutenção, né, toda a circulação desses nutrientes, inclusive a degeneração dessa célula natural, através de um processo chamado apoptose, que ocorre naturalmente. Nós já ouvimos falar muito disso, a gente renova as nossas células constantemente. Uma das mais básicas são as células que compõem o tecido da pele. A gente renova isso constantemente. Então, essas situações são importantes para que a gente possa ver que existe dentro da célula, já que ela se autodestrói, como se houvesse um suicídio da célula, no bom sentido, né? Aqui é uma situação positiva. Quando ela percebe que ela já cumpriu aquela função, ela, de uma forma ordenada, comandada pelo espírito, com concurso do perispírito, efetivamente com fluido vital, que está lá no duplo etérico, ele vai comandar essa destruição de forma bastante controlada. Oposto disso, só para a gente fazer um paralelo, seria a questão de a célula se danificar de forma necrosada. Então, a necrose seria uma bagunça da célula. Agora, quando eu tenho apoptose, não, eu tenho eliminação, ela não tem mais função, ela começa a se degenerar. Tudo bem? Então, nesse contexto, a gente está entendendo um pouquinho como é que funciona a célula. Ok, mas como o espírito comanda tudo, através do perispírito, e fundamentalmente até através do fluido vital que nós recebemos, quando há a primeira divisão celular, toda a carga genética, toda a carga daquele ser que está reencarnando é carregada naquela divisão celular, inclusive é colocado ali o combustível durante a nossa vida, que é o nosso fluido vital, que advém, inclusive, do fluido cósmico universal. É uma parte importante, transformada, para que você possa, ao extrair esses fluidos, essa vitalidade, dar vida ao corpo físico. Então, essa situação, quando você tem essa carga, você também carrega com o fluido vital. Tudo bem? Aí o fluido vital, na consequência da tua vida, da formação enquanto feto, depois que você nasce, vai comandar o corpo físico sob o controle amplo e total do seu pensamento, da sua onda de pensamento, que é o atributo primordial do espírito. Como é que o espírito comanda tudo? Como é que o espírito cria as coisas? Pensando. E deve fazer sentido para vocês, porque olha só, se nós somos um espírito, a nossa essência é espírito, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, com a máxima potencialidade ao bem, então nós temos essa característica de ter algo, que é o espírito, que pensa e cria. Deus criou tudo pensando. Faça-se a luz se fez. Faça-se o firmamento se fez. Então, a onda de pensamento caracterizou
que a inteligência caracterizou e possibilitou as criações. É assim que nós fazemos. E voltando na nossa vida, a gente controla tudo isso, todo esse fluido vital, pensando. Muito bom. Para que vocês possam estar me ouvindo, é necessário que nós tenhamos um meio de propagação da minha voz. Nós estamos na atmosfera terrestre, onde nós temos o ar. Conforme eu falo aqui, o ar movimenta, sensibiliza os seus ouvidos através da membrana do tímpano e vocês ouvem a minha voz. Inclusive aqui falando no microfone, com mais vigor ainda, né? Com mais alto, com mais nitidez, ok? Então, se a gente tivesse no espaço livre, fora da Terra, na atmosfera, fora da atmosfera da Terra, nós não nos ouviríamos se nós falássemos, porque não há um meio de propagação, ok? Da mesma forma, para o espírito poder comandar o fluido vital e poder comandar as células do nosso organismo, nós precisamos de um meio de propagação. Existem aí inúmeros estudos, pessoal. Alguns, inclusive, estão ainda no campo das hipóteses. Mas a grande hipótese, aquilo que vários autores trabalham, um deles que a gente se referencia aqui é Zalmino Zimmermann, no livro do Perispírito. Hernani Guimarães Andrade tem o Espírito, Perispírito e Alma. Tem o Matheus Tubino, que tem o fluido vital chamado ectoplasma. Todos esses caras que militam na doutrina espírita e que trabalham com esse tema do perispírito e trabalham com o tema do ectoplasma, eles nos mostram, efetivamente, que quando eu gero uma energia, olha que interessante, eu gero uma energia, toda energia gerada, ela gera uma energia secundária. Secundário não é no sentido de menos importante. Ela tem a mesma característica, pode ser até utilizada. O melhor exemplo é o seguinte: quando a gente bate palma, eu estou fazendo uma transferência, uma transformação de energia mecânica, ao bater a palma, em energia sonora, ok? Só que quando vocês batem a palma, o que acontece? Esquenta a mão, não esquenta? Então vocês geraram a temperatura, uma energia térmica. A maioria não é só de 1 para 2, tá? Tem algumas situações que geram outros tipos de energia, a terceira, uma quarta energia. Muito bom. Esses estudiosos que eu falei aqui para vocês, onde a gente está se baseando, mostrou que o ectoplasma, ele é um subproduto, ou um segundo metabolismo do metabolismo dos alimentos. Então, quando a gente se alimenta, respira, toma água, tudo isso é metabolizado para alimentar as células do corpo. O subproduto é o ectoplasma, que vai ajudar, e aí é uma hipótese de trabalho dos estudiosos, esse ectoplasma fica situado nas mitocôndrias da célula. Veja, isso é hipótese de trabalho, tá? Não se dá para ver no microscópio, não dá para fazer estudo dentro da nossa ciência que isso está lá, não dá para você verificar, medir essa questão, mas é muito provável que isso seja, é uma hipótese plausível. Por quê? Como a célula contém várias organelas, dentre elas a mitocôndria, que eu acabei de explicar para vocês aqui, e ela tem a questão da organicidade de toda a célula, e, consequentemente, um conjunto de células vão formar órgãos, é de se supor que faz sentido que, quando o pensamento comandar, através do ectoplasma, essas organelas, essas mitocôndrias, eu estou comandando meu corpo físico. Tudo bem? Bastante técnico no primeiro momento, né? Muito bom. Se eu tenho esse comando através da minha onda de pensamento, vocês conseguem imaginar a importância da qualidade que tem que ter os meus pensamentos para comandar esse corpo físico, para comandar essas células? E tem mais um elemento importante em tudo isso. De todos esses elementos físicos que nos alimentam, tem um que é extremamente importante. São
eu ia falar dos cristais d'água, eu vou falar daqui a pouco, que é a água. O nosso corpo, ele é composto, em média, de 70% a 75% de água. A gente é muito molhado por dentro e morre de medo de chuva, né? Corre da chuva. Então, dentro tem 75% de água e a gente fica com medo de ficar molhado. A água, ela é extremamente receptiva à onda de pensamento. Tem até, muitos de vocês devem conhecer, tem um documentário de um... Ele é um estudioso japonês, ele chama-se Masaru Emoto. Chama-se Cristais de Água. Vocês já viram? É famoso esse videozinho, ele é muito importante. Nesse contexto nós estamos conversando, eu queria chamar atenção para esse vídeo. O Masaru fez a seguinte experiência, ele falou, olha, eu vou pegar algumas gotículas de água e vou emitir uma onda de pensamento ali. Um muito obrigado, uma palavra carinhosa, uma música suave, uma música mais densa. Fez tudo isso com cada gotícula, congelou e colocou no microscópio. Fazendo aqui uma agenda positiva, eu vou falar só das coisas gostosas que ele colocou. Nossa, as figuras ficaram maravilhosas. Ficaram, pareciam pontas com estrelas maravilhosas, formatos brilhantes, muito bonitos. E aqueles pensamentos que não eram tão adequados, ou aquelas situações, como ele colocou algumas músicas ali também, que não eram tão adequadas, fizeram com que essas figuras ficassem totalmente disformes. Conclusão: se com algumas gotículas de água, a gente com a onda de pensamento consegue alterar drasticamente a forma desses cristais, você imagina o que a gente não faz com o nosso corpo que tem 70% dessa água. É muito interessante esse aspecto. Então, quando a gente cita essa questão, agora eu queria chamar a atenção para um ponto. Nós temos que dar qualidade para esse ectoplasma. E aí nós temos que fazer essa qualidade ocorrer de várias formas. A primeira, vamos começar aqui, ó, melhorar o nosso padrão vibratório com as ondas de pensamento. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu tenho que saber aquilo, já que o ectoplasma é o metabolismo secundário dos alimentos, eu tenho que ter uma alimentação saudável. Sem fazer apologia a tipos de alimentações, A, B ou C, ok? Mas é de se supor que se nós tivermos uma alimentação adequada, consumirmos bastante água, né? Se a gente tomar água constantemente, nós tivermos uma respiração adequada. Olha que interessante, ó, eu estou falando de coisas físicas, né? Muitas vezes a gente não para nem para almoçar. Na roda viva da vida hoje, já se quase não se almoça em família, não se fica em família na mesa, não se come com calma. A gente engole literalmente a comida. Isso é qualidade? Observem. Então, se a gente começar a observar, as nossas atitudes, as nossas ações, elas têm que começar a mudar. Elas têm que começar a efetivamente entender que é importante eu, em espírito, que comanda tudo, estar concentrado na hora da alimentação, me concentrar na hora que eu estiver executando alguma situação de trabalho, buscar ter um lazer, ter uma diversão, saber dividir as coisas, porque quando a gente entra na roda viva da vida, o que acaba acontecendo? Você compromete justamente a coisa básica, que é a geração do ectoplasma, que advém da sua alimentação, que advém de uma baixa qualidade, muitas vezes, do seu pensamento. Você fica preocupado, olha que importante isso, preocupado, o tempo todo. Você se preocupa. Essa preocupação é complicada, porque quando eu me preocupo, eu não estou dando atenção ao meu presente. E a gente se alimenta no presente.
se tivermos o privilégio de ter no mínimo 3 refeições do dia, seria no mínimo você ter o comando, a atenção naquelas 3 refeições. Então, quando eu me preocupo, eu estou pensando no passado e estou lá na frente pensando no futuro, e meu presente está passando. É simples, ó. Respondam para vocês mesmos, o que vocês fizeram hoje às 8 horas da manhã? Rápido, tem que pensar rápido com vocês aí. Vocês sabem o que vocês fizeram? Tá bom, às 10, vai. 4 horas da tarde. Se bobear, a gente não lembra o que nós fizemos. Quer dizer, a gente lembra, mas aquelas coisas densas, aquelas coisas que fizeram a gente nos preocupar, e o presente que Deus nos deu hoje passou. Voltando para o ectoplasma. Se eu, então, com a minha onda de pensamento, consigo controlar a minha célula, eu vou conseguir fazer com que essa célula fique adequadamente funcionando, o meu organismo vai funcionar adequadamente, eu vou consumir o meu fluido vital de forma adequada e vai durar exatamente a quantidade de tempo que o plano espiritual projetou para mim. O meu fluido vital, que é o meu combustível, tudo bem? Muito bom. Só que daí eu começo a sair um pouco fora do meu padrão vibratório elevado e começo a buscar situações não tão adequadas, determinadas viciações, determinados maus pensamentos, né? Falar, reclamar. Quem é que hoje não reclamou pelo menos uma vez? Só hoje. Nenhuma vez, vai. Alguém aqui levanta a mão, que não reclamou. Olha que bom, olha lá. O Henrique falou que não reclamou nenhuma vez. Ó, você é campeão. É isso mesmo, não reclame. Ótimo, adorei. Então você veja, ó, numa plateia de mais de 1.500 pessoas, e os desencarnados também não levantaram a mão, pode ter certeza, viu? Eles também não levantaram, eles estão mais ou menos no meu padrão vibratório nosso, né? Estão aprendendo como a gente, estão querendo se melhorar, então vem aqui nas palestras também para a gente tentar, junto, né, se melhorar nessa questão moral. Então, normalmente a reclamação faz com que o nosso padrão vibratório abaixe demais, gente. Demais. Então, essa é uma questão. E aí acontece que eu danifico o meu ectoplasma. Aí eu danifico o ectoplasma, eu acabo não fazendo a célula funcionar direitinho, porque sou eu que comando com o meu pensamento, mesmo que às vezes esteja comendo adequadamente, respirando correto, tomando água direitinho, mas acaba adoecendo a célula, o meu corpo físico adoece. Aí eu fico doente, certo? E aí eu quero me curar. Aí eu vou me curar, aí o médico me dá um medicamento, ele me dá um diagnóstico dizendo que eu tenho uma determinada doença. Eu falo assim, nossa, não vai adiantar nada esse remédio. Ok? Ó, onda de pensamento controlando a célula. Tranquilo? E eu já começo a reclamar nessa situação de acontecer a doença. Ah, não vai adiantar nada. Vou tomar por tomar. Vocês acham que isso aí vai curar? De jeito nenhum. Olha que interessante. Não vai. E aí a gente reclama que o remédio não era bom, que o médico não foi bom, né? Ele não nos indicou a coisa adequada. Observa, de novo, eu falei da preocupação e entrei nessa seara. Então agora, vamos tentar usar a seguinte situação. Ó. Eu, se tivesse ligado ao meu presente, eu estaria observando uma série de coisas boas que estão me acontecendo, inclusive o fato de eu ter levantado hoje, podido estar sem dor o dia todo, ter conseguido trabalhar, ter conseguido voltar para casa, ter um local para me abrigar, fazer as refeições adequadamente, vir aqui na casa de Jesus, encontrar esse povo maravilhoso e dar palestra. Dá para reclamar da vida? Então, aproveitando isso, olha que interessante, você entende que se você adoeceu, você fala assim, ó, legal, adoeci, alguma coisa eu fiz com o meu pensamento que fez com que as células não funcionassem adequadamente, inclusive as células do meu sistema imunológico.
Tudo bem? E eu peguei uma determinada doença, ou tive uma disfunção. Que tal se eu aproveitar esse alarme, que é a doença, que é uma bênção? Olha que interessante, a doença é uma bênção. Ela está dizendo para nós, ó, Carlos, para, desacelera, muda seu padrão vibratório para que você consiga fazer com que o ectoplasma que está sendo gerado controle adequadamente o seu sistema imunológico. Aí você fica imune, fica protegido de possíveis doenças. Então, observa que a preocupação me fez não ter essa percepção do presente. E tem algumas situações em que a gente, além de se preocupar, a gente se pós-ocupa. Aí complicou. Porque quando a gente se pós-ocupa, nós estamos pensando lá no passado, né? E estamos ainda nem pensando no futuro, fica preso lá atrás. Esse ficar preso no passado é complicadíssimo, porque ele nos cristaliza a onda de pensamento. Cristalizar a onda de pensamento faz com que você fique estagnado num padrão vibratório baixo. Cristalização é algo rígido. Cristalização mental é algo rígido. Tudo bem até aí? Quando eu fico rígido, eu não me abro às oportunidades. Eu não me dou o direito de mudar. Eu não consigo, muitas vezes, sair daquelas dificuldades que a vida me coloca. Eu não consigo entender por que aquilo está acontecendo para mim. Normalmente a gente olha com um grande problema, né? Olha, eu estou cheio de problema. E lamenta. Será que aqueles problemas não são oportunidades? A gente não poderia utilizar, ao invés de falar que nós temos problema, ter oportunidade. Olha que interessante, isso faz parte de elevar o padrão vibratório. De novo, quando eu olho como uma oportunidade, eu falo, tá bom, o que eu tenho que melhorar? Por que eu estou passando por isso? Como é que eu construí esse presente? Como é que eu recebi esse presente do jeito que ele está aqui? Ao fazer essa reflexão, eu aumento meu padrão vibratório, melhoro a condição de comando do meu pensamento no ectoplasma, eu aumento a minha qualidade das células e eu me curo. Eu vou ler um trechinho para vocês aqui. Tudo isso que nós estamos conversando está lá em Kardec, inclusive. Está no Livro dos Espíritos, está na Gênese. Nós temos aqui um meu grande amigo que trabalha com a Gênese aqui nos módulos, né, no capítulo que fala sobre fluido. Então, olha que legal essa passagem, a questão 62 do Livro dos Espíritos. Ó. Qual a causa da animalização da matéria? Nós estamos com a matéria animalizada, são os elementos racionais e irracionais. Então ele responde, sua união com o princípio vital. Então, repetindo, ó, qual a causa da animalização da matéria? Ele fala, sua união com o princípio vital. Bom, quando a matéria se une ao princípio vital, nós vimos no início da preleção, é o momento em que nós estamos preparando para reencarnar. Então, nós já estamos concebidos, nascemos e estamos aqui conduzindo a nossa vida. E ele fala que essa vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. E esse agente, que é o fluido vital, sem a matéria não é vida. Então, eu tenho que ter o fluido vital. Então, eu tenho que cuidar bem de como esse fluido vital vai atuar na matéria. E ele continua. O princípio vital é quem dá vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Elevar o padrão vibratório é importantíssimo, porque quando você emite o seu padrão vibratório, as células vão por assimilação fluídica, olha que coisa profunda. Então, eu emito um padrão bom por assimilação fluídica, eu recebo aquelas energias do pensamento e eu comando, através do ectoplasma, a continuidade do funcionamento, do processamento, da multiplicação das células, e os meus órgãos funcionam de maneira adequada.
funcionam de forma equilibrada. Então, essa é uma palavra importante também. O equilíbrio é fundamental na nossa vida. Se a gente conseguir manter um padrão vibratório elevado, o máximo possível no tempo, nós vamos nos manter equilibrados. Consequentemente, nós vamos ter uma ótima qualidade do nosso perispírito e, consequentemente, uma ótima qualidade do nosso corpo físico, e nós não vamos adoecer. Nós não vamos precisar ter o alarme, que é a dor, que é a doença, para a gente mudar o padrão vibratório. Vamos continuar aqui, ó. Comentário de Kardec, ó. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo impulsionado pelo princípio vital, que neles existem. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Cada ser tem uma quantidade de fluido vital conforme suas necessidades. Então, a gente recebe esse fluido vital quando a gente reencarnou, conforme explicamos aqui. Olha que interessante. Vamos imaginar, agora números são hipotéticos isso, tá? Só para a gente ser didático, talvez, aqui na explicação. Suponha que nós recebemos uma quantidade lá no nosso tanque de combustível para viver 110 anos. Esse fluido vai te fazer cumprir as coisas aqui durante 110 anos, ou até um pouco menos, vamos botar 60 anos, vai. Se vocês utilizarem, cada um de nós que recebemos para viver 60 anos esse fluido vital, se a gente utilizar ao longo da nossa vida inteira, padrões vibratórios elevados, fazendo com que esse padrão vibratório controle direitinho o nosso através do nosso ectoplasma, controle as nossas células, vai chegar nos 60 anos, teoricamente, ele vai se esgotar e nós vamos cumprir legal aquilo que nós cumprimos aqui, né? Olha que interessante. Não. Se a gente conseguir manter um padrão vibratório elevado durante esse tempo todo, o que vai acontecer? Nós vamos consumir menos energia, porque nós estamos com uma frequência mais elevada. Então, você tem um comprimento de onda pequenininho, você precisa de menos energia para movimentar. Consequentemente, você vai estar economizando o fluido vital. E você combinou algo para fazer aqui, para cumprir aqui na Terra, durante 60 anos. Você tem lá um plano A, se não deu certo, o plano espiritual já entende, fala, vai que não dá certo, vamos dar um plano B para ele. Mas vai que dá certo, vamos dar um plano B, um C, um D. Porque se você consegue aproveitar fundamentalmente a sua estada aqui, estando no padrão elevado, você prolonga o fluido vital. Você não vai receber mais fluido vital, mas você vai consumir menos, e aí você chega mais longe. Ok? É muito interessante esse aspecto, né? Então, é bom porque quanto mais a gente conseguir aproveitar as nossas reencarnações, menos, provavelmente, reencarnações nós vamos ter que ter para poder ir para mundos mais elevados. Ok? E dentro desse contexto, por que nós conseguimos isso? Porque nós conseguimos fazer com que o ectoplasma controlasse adequadamente as nossas células. E aí o nosso corpo físico, que é alimentado pelo fluido vital, conseguiu ficar mais tempo na ativa. Tudo bem até esse ponto? Vamos ver aqui, Kardec nos ajuda em mais um aspecto. Ó. Então, se cada um tem a sua quantidade de fluido vital, eu posso aumentar a minha estada, mas também posso abreviar, não posso? Qual seria a condição de abreviar? Quando eu vibro baixo. Quando eu fico no remorso, quando eu fico no ressentimento, quando eu fico na raiva, quando eu reajo a tudo. Ok? Então, isso também consome. A energia é muito densa, precisa de muita frequência baixa, a energia é grande para movimentar aquela frequência baixa. Ok? Aí eu abrevio. Abreviar não é tão bom, porque você combinou vir, sei lá, no meu exemplo, 60 anos, você vai vir em 50, por exemplo. Você deixou de fazer coisas que você combinou.
Então é legal tentar fazer tudo aqui agora, porque depois você fala, deixa para outra vida. Deixa, é outra vida, é outro momento, outra dificuldade, né? Outros relacionamentos. Então, legal, vamos tentar manter esse padrão. Vamos voltar aqui, ó. A quantidade de fluido vital se esgota. Nós até vimos aqui que quando você desencarna, o fluido vital que fica armazenado ali no duplo etérico, ele também se desintegra junto com o corpo físico. Então, você não tem mais aquilo que comanda a tua célula. Até é tranquilo, que é princípio de funcionamento do perispírito. Pode tornar-se incapaz de entreter a vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Então, olha que interessante aqui, ó, a gente tem que tomar cuidado, porque se nós não tivermos qualidade do ectoplasma, eu não consigo fazer a assimilação fluídica do meu pensamento, aglutinar as células, fazer com que aquilo funcione direitinho, fazer com que eu tenha prolongamento da minha vida, que eu tenha condição de qualidade de conduzir as minhas provas através das expiações que nós temos aqui nesse planeta. Tudo bem? O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aí é legal. Agora começa a chegar num ponto bacana. Então, o ectoplasma, até esse pedaço aqui da nossa preleçãozinha, está mostrando a importância dele para nós, não está? Inclusive para a nossa cura. Vocês observaram que pensar positivo significa ter uma vida saudável? Ou, quando eu dou uma desviadinha do caminho, da rota, fico doente, mas eu consigo me curar? Tranquilo? Então, essa passagem aqui de Kardec, quando ele coloca, o fluido vital se transmite de um indivíduo a outro, significa que nós liberamos ectoplasma a todo momento. Nós podemos doar ectoplasma, e nós o fazemos em todos os aspectos. Durante um trabalho mediúnico, por exemplo, você está doando ectoplasma. Durante um passe magnético, você está doando ectoplasma. Então, se eu posso doar, significa que aquele fluido pode ser utilizado para a cura de outro. Estar bem, já que eu consigo transmitir o meu ectoplasma. Se eu estou bem, eu transmito um ectoplasma de qualidade. Quem estiver assimilando aquilo, vai se beneficiar daquele ectoplasma. E aí, vamos trabalhar agora esse aspecto de usar o ectoplasma na cura dentro, por exemplo, de um trabalho. Nas casas espíritas são muito comuns temos trabalho de manipulação de ectoplasma por vários motivos. Olha só, nós falamos há pouco sobre equilíbrio, não foi? Então, quando você tem uma liberação do ectoplasma como sendo uma energia secundária, se você tem uma alimentação adequada, você tem uma produção adequada de ectoplasma, que é o suficiente para comandar as suas células. Mas tem alguns de nós que viemos com a função de termos um pouco mais de ectoplasma para atuarmos como médium de cura, ou médiuns doadores de ectoplasma. Se a gente não trabalha isso, se a gente não faz essas doações, não libera esse ectoplasma adequadamente, nós começamos a ter alguns tipos de disfunções. Veja, eu vou citar algumas aqui, mas vou tomar o cuidado também, antes de qualquer conclusão precipitada, né, de fazer uma coisa homeostática, né, holística. Então, muitas situações, quando você tem um volume muito grande de produção de ectoplasma, você pode se sentir empanturrado, parece que você comeu um boi, né, você fica empanturrado, você começa a ter sensação do ouvido entupido, começa a escorrer o nariz, começa a sair lágrima dos olhos, né? Você começa a se sentir engasgado a todo momento. Veja, isso aí pode ter causas físicas, por isso que eu falei para a gente tomar o cuidado. Essas causas físicas são tratadas fisicamente, mas como é que a gente descobre se esses desconfortos físicos que estão nos ocorrendo é em função do excesso de ectoplasma?
em geral, você vai no médico, o médico te dá um remédio, não faz muito efeito, aí ele muda a dose, muda o tratamento, daí não dá certo, manda você lá para o psicólogo, fala, isso aí é emocional. Aí você vai lá, trata, cuida do psicólogo, do seu emocional, aí o cara dá um remedinho lá para você tomar, para ficar mais tranquilo, mais calmo, não resolveu nada disso, ele fala, vai para a casa de Jesus. Dá um pulinho, vai lá que os caras vão tratar esse troço aí. Isso aí deve ser excesso de ectoplasma. Claro que é uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, só para a gente poder tomar aquele cuidado que eu falei há pouco, com relação a tomar como verdade que, então, se eu tenho esses sintomas que o Carlos falou, é porque eu estou com excesso de ectoplasma. Não, não é só isso. Primeiro tem que checar todas essas escadinhas que a gente colocou aqui. Mas, em geral, quando você chega nesse ponto e você encontra o acolhimento dentro de uma casa espírita que admite essa situação, aqui é o fórum, aqui é o local, nas casas espíritas, para você identificar que você é um médium de ectoplasmia, que precisa trabalhar, precisa doar aquele fluido. Então, agora nós vamos trabalhar esse aspecto, o ectoplasma com qualidade, sendo utilizado pelo plano espiritual para operar as curas espirituais, de espíritos encarnados e desencarnados. Então, essa manipulação do ectoplasma, essa liberação dos médiuns doadores, nós temos trabalhos aqui na Casa de Jesus que fazem, curas espirituais, e que usam do ectoplasma para operar essas curas. Por quê? O ectoplasma não é o meio de propagação da onda de pensamento para atuar na célula? Então, quando eu vou numa casa espírita buscar um tratamento de cura, eu estou utilizando desse ectoplasma doado pelos médiuns que ali estão participando do trabalho, a ajuda do plano espiritual, que nos ajuda a manipular esse ectoplasma, para operar a cura naquele assistido que foi procurar ajuda. Então, observa que essa questão do ectoplasma é extremamente importante para a nossa qualidade, mas também se nós estamos com qualidade, nós estamos doando esse fluido maravilhoso que é utilizado para a cura. Tudo bem? Vou continuar aqui aproveitando essa fala de Kardec também, Aquele que tem em maior quantidade pode dar ao que tem menos, e em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a se extinguir. Eu até coloquei aqui no grifo, na minha anotação, cura. Então, você pode e deve trabalhar doando, porque você vai ajudar o outro a manter a sua vida, a se curar. Então, essa situação da cura passa fundamentalmente por uma situação importantíssima, falado muito na nossa doutrina, que é a caridade. Então, ao falar de cura, ao falar de doação de ectoplasma, estamos falando de algo extremamente técnico aqui, não estamos falando até de célula, mas nós não podemos esquecer que nós temos como prerrogativa a máxima potencialidade ao bem. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o grande mandamento de Deus que a gente deve seguir é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o amor e a caridade andam de mãozinha dada. Então, quando você faz a doação de ectoplasma para ajudar, no limite você está se ajudando, sabiam? Olha que interessante, essa é uma prática dentro da doação de ectoplasma. Quando eu dou o ectoplasma para fazer as curas, ele é trabalhado, porque eu estou doando algo que é excedido, excesso no meu organismo. Ele é trabalhado, ele é usado para as curas, e ele volta para você na medida exata, usinado, que você precisa. Usinar uma peça na mecânica é pegar um elemento bruto, lá um pedaço de metal, colocar numa máquina, dar um formato para ter uma funcionalidade para aquela peça metálica, ok? Então, quando eu usino o meu ectoplasma, quando eu recebo usinado esse ectoplasma que eu doei, é porque eu estava precisando daquela melhoria.
e, consequentemente, a minha cura vai ser plena também. Ou ainda, a manutenção da minha vida saudável vai continuar plena. Então, doar, fazer a caridade de doar, você vai estar recebendo muito mais benefícios. Então, a caridade é uma ação importantíssima, porque ao ajudar o próximo, você está fazendo aquilo que você gostaria que tivesse sendo feito para você. E você está recebendo. Essa cura você vai receber. A cura ocorre pela substituição de uma molécula malsã. Eu estou me aproveitando das falas de Kardec aqui, né? Ele usa malsã e sã, né? Então, malsã por uma molécula sã. Quer dizer, uma molécula que está doente, que não está lá 100%, por uma que vai estar zeradinha. O poder curativo será na razão direta da pureza da substância inoculada. Ok, vamos lá, toma um remédio, né? Aquele remédio é bom, é de qualidade, mas olha que importante, ó. Mas depende da energia da vontade, que quanto maior for, mais abundante será a emissão fluídica, e maior será a sua penetração e absorção. Então, olha só, não basta também só falar, quer saber? Eu tenho vontade, mas lá no fundinho mesmo, a intenção não é positiva, não é otimista, não adianta muito, entenderam? Então, é importantíssimo, eu recebo uma medicação homeopática, alopática, ou do médico, eu recebo lá uma orientação do meu psicólogo, mas eu tenho que me ajudar, eu tenho que fazer minha parte, enquanto espírito. Senão nós não temos, ó, como ele está colocando, ó, na frase ele põe aqui, ó, o poder curativo é razão direta de se utilizar aquela substância de alta qualidade inoculada junto com aquilo que você está efetivamente querendo. Então, em Kardec nós encontramos essa diretriz do como obter efetivamente o nosso bem-estar, a nossa vida saudável. Estou olhando ali no relógio, estou indo para os finalmente aqui. O início da palestra, o título da palestra é Ectoplasma, a essência da vida, comandada pelos nossos pensamentos. Falamos há pouco sobre caridade, falamos do mandamento, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a nós mesmos, como a ti mesmo. Esse mandamento é fundamental, porque ele fala assim, ame-se, seja caridoso com você. Se você está buscando uma qualidade do seu ectoplasma, seja caridoso, perdoe-se. Muitas vezes a gente quer perdoar o outro, mas a gente não se perdoa. Você imagina como é que fica a qualidade da nossa onda de pensamento e, consequentemente, como é que ficam as células do nosso corpo? E por que a gente adoece fisicamente, emocionalmente e espiritualmente? Essa prática desse mandamento é importantíssima. A gente perdoando-se, ao se perdoar, nós estamos propiciando amar-se. Parece egoísta isso daí, né? Parece individualista, mas não é. Nós temos, como é que a gente pode dar aquilo que a gente não tem? Como é que a gente pode doar aquilo que nós não temos? Com qualidade? Não tem como. Então, primeiro eu tenho que aprender a amar. Amar-se. E, na sequência, me perdoar. Isso vai fazer automaticamente. Nós ouvimos aqui o nosso lindo coral cantando músicas maravilhosas, e vocês falaram aqui numa das músicas, as letras falaram de buscar a paz, de praticar o amor, e que o amor a tudo curava. É verdade, porque a frequência do amor é uma frequência extremamente alta.
de altíssima penetrabilidade. Ora, a célula é microscópica. Eu tenho que ter algo que seja compatível com a célula, senão eu destruo a célula. Tem que ser alguma coisa muito pequenininha, muito sutil, para poder comandar essa coisa microscópica. Como é que eu consigo isso? Elevo o meu padrão vibratório, diminuo sobremaneira esse comprimento de onda, dessa minha onda de pensamento, eu consigo mudar a minha célula de forma adequada. Faz sentido essa questão para vocês? Vamos lá. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja no homem ou seja no espírito. Aqui ele está separando o homem do espírito, o homem encarnado, né? Kardec coloca, com o espírito desencarnado. Então, o que manda é a intenção. Uma das situações importantes nessa situação da intenção aqui, é nós buscarmos, pessoal, atuar de forma otimista o tempo todo. A prática do otimismo, o hábito do otimismo, faz você ficar com um padrão vibratório elevadésimo. E é uma prática, tá? Falamos há pouco também, no início da palestra, que a questão das pessoas que sempre reclamam. Não são vocês iluminados que vocês não levantaram a mão de vergonha, mas vocês, eu tenho certeza que vocês não reclamaram hoje o dia inteiro, né? Se reclamou só um pouquinho, os iluminados. Aqui não tem, ninguém reclama aqui. Então, o padrão vibratório está lá em cima. Vocês, ao não reclamar, vocês estão começando já a praticar o otimismo. Olha que interessante. Por quê? Porque você está vendo, o otimismo é olhar as coisas como oportunidades e não como problemas. E o preço do otimismo é o mesmo do pessimismo, tá? Eu passei no Carrefour agora há pouco, custa R$10 o quilo, Marquinho, do pessimismo. Do otimismo também. Então vamos ser otimistas, vamos comprar otimismo. Porque o preço é o mesmo. Porque só vai te trazer benefícios. Só vai trazer condições de reflexão para a sua melhoria moral. E aí, para finalizar, indo para os finalmente da palestra, o kardecismo, a doutrina espírita, o evangelho nos ajuda, assim, sobremaneira, mostrando essas coisas técnicas, e essa palestra foi bastante... Eu acredito, né, que foi bastante técnica, né, mas vamos tentar trazer alguma coisa para deixar doce o nosso espírito. Como que a gente faz, então, para ser otimista? Como é que a gente faz para ter pensamento positivo? Como é que a gente faz para poder vibrar no bem? Orando. A prece é o caminho. Peça e receberás. Bata e vos abrirá. Conhecem essa passagem do Evangelho? Ao pedir, você está se conectando a Deus. Esse é o caminho. Então, a oração é conversar com Deus. Você está pedindo para Ele, Ele vai te atender. Ele é Pai. Pai nos atende. E atende quantas vezes for necessário, quantas vezes nós caímos, Ele nos dá a mão. Você está a fim de levantar? Você tem intenção de melhorar? Opa, vem comigo. Nenhuma ovelha se desgarrará do meu rebanho. Então a prece é o caminho, pessoal. Tenha o hábito de orar, de pedir, de conversar. E a oração é simples. É um agradecimento ao levantar, é uma coisa gostosa ao longo do dia que você enaltece, que você reconhece as suas condições. O fato de você estar, como eu falei, tendo uma alimentação adequada, tendo saúde física, alegria, né, uma família legal, é motivo de agradecimento, é uma oração, é uma conversa com Deus. Então, a prece é o caminho. E a prece, quando você está orando, você está em contato com Deus, ou com os emissários dele, ok? E não há problema, você pode
estar, e normalmente você está com a companhia de espíritos maravilhosos que levam a Deus os seus pedidos. Então peça, agradeça. Peça em todas as circunstâncias, agradeça em todas as circunstâncias, que seguramente as suas ondas de pensamento terão ondas elevadésimas. Você vai estar vibrando no amor, você vai estar sendo caridoso com você vai estar cuidando do seu perispírito, que vai comandar o fluido vital, que vai atuar nas tuas células através do teu ectoplasma, e você terá qualidade de vida nesse fluido que é a essência da vida. Pessoal, eu espero ter conseguido passar um pouco desse conteúdo para vocês. Nós temos aí os cursos aqui na Casa de Jesus, isso aí é um pitaquinho que nós fazemos até para poder, de repente, fazer com que vocês se motivem e venham estudar essa doutrina maravilhosa. Mas queria fechar aqui com essa fala de Kardec, que ele coloca que a grande função do ectoplasma é manter a vida, dar à matéria inerte condição de receber todos os eflúvios do plano espiritual superior para a nossa condução da vida aqui na Terra. Nós estamos completamente protegidos graças a essa mecânica propiciada por Deus soberanamente bom e justo. Meu muito obrigado, quero agradecer a Deus por toda essa oportunidade de estarmos aqui, pedir que as energias maravilhosas que aqui recebemos nessa noite, seja levada aos seus lares, a todos os nossos lares, e principalmente para aqueles que não puderam estar aqui hoje, aqueles mais necessitados, recebam essa energia gostosa, recebam esses ectoplasmas deliciosos emanados por todos nós, e se curem, encontrem a sua estabilidade emocional, espiritual e, consequentemente, física. Muito obrigado, Mestre Jesus, e assim seja.